Sem Aí eu problema. compro. Então, é nossa aula de hoje, né, dia 28 de julho. Hoje, quais habilidades nós vamos trabalhar? Pessoal, na verdade, essa semana aqui é a semana de estudos intensivos. É aquela semana onde a gente retoma as habilidades do bimestre e também faz o aprofundamento, se for o caso, né? E é exatamente isso que nós vamos fazer. Então, a gente vai trabalhar duas habilidades hoje, uma sobre a lei da conservação de massas e também de proporção, que é o que a gente está falando, né, durante todo o bimestre. E a gente vai começar um assunto novo, que é sobre o modelo atômico de Dalton. E esse assunto, ele vai se aprofundar lá no terceiro bimestre. Então, hoje é como se fosse uma introdução do assunto, tá? E aí, no terceiro bimestre, a gente vai aprofundar e vai para uma parte final da química, tá? Então, nosso objetivo hoje, como eu falei para vocês, de acordo com a semana de estudos intensivos, é aprofundar e retomar essas habilidades sobre as leis ponderais e também compreender um pouquinho sobre o modelo atômico de Dalton, tá? Para começar, antes de eu ir lá para a atividade, porque nós vamos resolver essa atividade aqui, tá? Ó, a gente começou ela no finalzinho da aula passada, mas o tempo foi curto, né? A gente não conseguiu terminar. Mas a atividade é essa, ó. Tá lá na página 42, na apostila. É a atividade 2F, tá? E a gente vai resolver os dados que tá na tabela 2.5. Por isso que eu falei para vocês que é necessário ficar com a apostila em mãos, tá? Então, página 42. Só que antes de começar, de ir lá para a resolução do exercício, eu gostaria que vocês falassem para mim, se alguém lembra, né? Quantas leis ponderais nós temos? Quais são essas leis ponderais? Quantas nós temos? Se não quiser falar, manda aí no bate-papo. Primeira coisa. Eu acho que umas duas, Sora. Oi? Acho que umas duas, Sora. São duas, tá certo. Você consegue falar uma delas para mim, Ricardo? Lavoisier e tem uma outra lá que eu esqueci. Então vamos lá. Qual é a lei de Lavoisier? Vamos começar com essa. O que o Lavoisier falou e o que significa nas reações químicas? Que nada se cria, nada se destrói. Tudo se transforma. Muito bem. E nas transformações químicas, o que isso significa? O que essa frase significa? Pode mandar no bate-papo também, quem tiver com vergonha de falar. O que isso significa? Como, Sora? Que você acabou de perguntar? Não entendi. Eu perguntei, Léo, o que essa frase do Lavoisier significa nas transformações químicas? Que a gente não vai, ganhar nada e nem perder, vai continuar a mesma quantidade. Só que Aí tá certo. Produtos diferentes, alguma coisa assim. Na verdade, essa lei de Lavoisier, ele está se referindo a quê? A que grandeza das transformações químicas? O que eu somo aqui para ver que nada vai... As massas? As massas, né? Então, quando eu estou falando de leis ponderais, eu me refiro às massas. Então, Lavoisier falou que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. E aí, aquela outra lei ponderal que nós estudamos tinha o nome de outro cientista. Por um acaso alguém se lembra? Ou tem anotado aí para escrever aqui no Prost, não é, Sora? Isso mesmo. Prost, enfim, é esse nome, tá? Ele falou sobre uma outra coisa que também acontece nas massas. As proporções químicas. O que também acontece com as massas? As proporções. Exatamente. As massas de todas as espécies químicas são proporcionais, ou seja, a partir do momento que eu tenho uma modificação na massa de uma determinada substância que participa de uma reação química, as massas de todas as outras substâncias vão obedecer à mesma proporção, que foi aquele
simulador, que a gente viu lá do exemplo do lanche. Eu dei o exemplo para vocês do bolo, né? De quando a gente vai dobrar a receita do bolo, a gente tem que dobrar todos os ingredientes e assim por diante, tá? Então, são duas as leis ponderais, e essas leis falam sobre conservação e proporção das massas. Beleza? Tudo bem até aí? Só revisando, então, o que a gente falou já nas aulas anteriores. Então, agora a gente vai aqui para a atividade, que é aqui só a tabelinha, porque é ela mesma que nós vamos resolver, tá? Semana passada eu lembro que a gente fez a primeira linha, mas vocês querem que eu faça novamente? Ou já está feita aí? Eu Fazem, acho que não precisa, Sora. não precisa. Se já fez, não precisa. Não? Eu vou só relembrar aqui, ó, quem é reagente e quem é produto, tá bom? Ó, gente, para verificar quem é reagente e quem é produto, galera, a gente sempre vai olhar o quê? Ó, isso aqui, ó, setinha, tá? Tudo que eu tenho antes da seta são as substâncias que eu tinha no início, né? Então, vai ser os nossos reagentes. Então, aqui, ó, nossa, letra fica linda, mas tudo bem. Então, os nossos reagentes são mármore. O mármore é o nome que a gente dá a ele no nosso dia a dia, dá para ele no nosso dia a dia. Mas o nome do mármore para a química é carbonato de cálcio e a fórmula química dele é CaCO3, tá? Então, isso aqui é mármore. Mais chuva ácida. Então, a chuva ácida ela é uma solução de ácido sulfúrico e o ácido sulfúrico, a fórmula química dele é H2SO4, tá certo? E aqui a gente tem setinha, o que indica que está ocorrendo transformação. Então, o que formou depois da transformação? Essas três substâncias aqui. Então, gesso, cujo nome é sulfato de cálcio, CaSO4, gás carbônico, que é o nosso conhecido CO2, e a água também, que a gente conhece, que é H2O, a fórmula química dela, tá? Então, aqui, o que a gente pensou, né? Ó, massa dos reagentes. Então, a gente vai aplicar a primeira lei, que é a lei de Lavoisier. Massa dos reagentes é igual a massa de produtos. Então, o que eu tenho nos reagentes? Ó, 100 e 98. Então, a gente sobe. Vou fazer só rapidinho, tá? Massa dos produtos. Aqui, ó, tá faltando um valor, né? Que a gente pode chamar de um número desconhecido X, mas qualquer outro valor, enfim. Aí, aqui nos produtos, a gente tem 136 mais X, que eu não sei, mais 18, tá? Resolvendo isso aqui, a gente encontrou o valor de X, que foi de quanto? Quem anotou aí na apostila? Qual foi o valor que a gente 44, Sora. Isso mesmo, Ricardo. Então, a gente já havia encontrado este valor, tá certo? Então, foi isso que a gente fez na aula passada. Agora, a gente precisa encontrar outros valores que estão desconhecidos. Mas a gente vai por partes. São 3 linhas que a gente tem. Então, a gente vai resolver linha por linha, tá? Então, todo mundo olhando agora para mim na segunda linha, aqui junto comigo, tá? Aí, o que acontece? Eu não tenho, ó, tá faltando um valor de reagente e 2 valores de produtos, certo? Como que nós poderíamos resolver esta segunda linha? Conservação de massa não dá para usar, né? Porque está faltando um valor de reagente e está faltando um valor de produto também. Então, qual é a outra lei que a gente vai usar? Achando a razão, não é? Achando a razão entre as massas, ou seja... Eu dividi por 4. Exatamente, tá? Por quê, gente? Ó, olha isso aqui, ó. Tem pessoas, né? Como eu já falei para vocês, cada um tem o raciocínio de uma forma, tá certo? Dá para a gente fazer a continha pela razão, tá? Ir lá e fazer a divisão mesmo. E tem quem consiga enxergar já de cara o que está acontecendo aqui. Então, vou dar uma dica para vocês para dar uma facilitada, ó. Então, a gente vai analisar
A gente vai fazer um comparativo da primeira com a segunda linha, tá? Então, a gente vai olhar aqui, ó, para o valor que vai ficar mais fácil para a gente pensar, né? Então, aqui, ó, tem 100 e 25. Então, vamos pensar o seguinte, ó. De 100 foi para 25. Eu tenho 100 gramas. Agora, eu diminuí para 25. Ou seja, o meu 100, ele foi dividido em quantas partes até eu chegar em 25? 4. Em 4 partes. Isso significa, pessoal, que todos os nossos valores são divididos por 4. 4. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora com todos aqui? É, dividir por 4, que vai dar 24,5. Todos os outros a gente vai dividir por 4, tá? Esse aqui também, tá? Então, vamos lá. Um minutinho aí para vocês fazerem. Já vai dividindo todos os valores por 4. Então, 98 dividido por 4 deu quanto? O Léo até falou, né? 24,5, aham. 24,5. Aí aqui já está pronto, né? 136 dividido por 4 dá 34, a gente não tem que fazer nada. Aqui em cima, o valor que a gente achou foi 44, né? Então, 44 dividido por 4 dá 11. 11. Muito bem, Eduardo. Eduardo, né? E 18 dividido por 4? 12. Não. Peraí, senhora, qual você tá? 4,5. 18 dividido por 4. Ah, tá, você tá nesse. 4,5. 4,5. Tudo bem, galera? Tudo bem aí? Sim. Alguma dúvida? Sim. Nenhuma dúvida. Nenhuma? Então, todo mundo preenchendo aí a tabela. Ô, senhora, qual era o valor mesmo da primeira? Aqui em cima, no X, aqui, ó, é 44. 44, tá. Vou escrever ele. Sim, valeu. Ai, gente. Vou apagar esse X. Isso. Agora vamos lá. Agora, a gente vai resolver a nossa terceira linha. Vamos olhar para ela agora. E o engraçado é que a gente só tem um valor aqui, tá? Que é o 352, que ele está abaixo aqui do 11, tá certo? Então, pessoal, ó, a única coisa que dá para a gente fazer é comparar 11 com 352. Aqui não está assim tão óbvio o valor da nossa razão, né? Então, a gente 32. pode calcular. Oi? 32, senhora. 32, tá? Então, eu vou pôr um R aqui de razão. Como que a gente chega nesse valor? O que a gente vai fazer? Vai pegar o 352 e dividir por 11, certo? Então, resolvendo essa divisão, como o Léo já falou, a gente chega em 11. Porque pensa comigo, de 11 a gente está indo para 352. Ou seja, o 11 ele foi multiplicado por... Ops, não é 11 não, né, galera? Dá 32 aqui. Vocês nem me avisam, né? O 11 ele foi multiplicado por 32
tá? Até chegar em 352, tudo bem? Isso significa que todos os meus valores que eu tenho na segunda linha aqui, a gente vai multiplicar por 32. 32, tá? Então, todos os valores que eu tenho na segunda linha, a gente multiplica por esse valor, 32. Vamos fazendo aí. É na parte de baixo? Isso, na terceira linha, Thalia. É do meio? Chuva ácida, é isso? Não, em todas as substâncias, em todas elas, as 5 que a gente tem aí, você vai puxar a flechinha e escrever vezes 32. Eu tô toda bugada. Eita. Tá? Então, 25 vezes 32 dá quanto? 275. 800. 800. 800, tá? Então, é o 25 vezes o 32. E aí, a nossa multiplicação vai dar 800 gramas, tá? Agora, aqui para chuva ácida. 784. 24,5 vezes 32 deu 784. 784. Tá? Agora, para o gesso, 34 vezes 32. 1088. Hã? 1088. Tá? Aqui já está feito. E 4,5 vezes 32. 144. 144. Tá? Tudo bem, pessoal? Sim, tranquilo. Tranquilo? Alguém tem alguma errei. dúvida? Oi? Errei, espera aí. Tudo bem, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida também, tem outros exercícios na apostila, tá? Na própria página 42 aqui em cima tem outra tabela. Na 41 também tem uma tabela que, inclusive, eu enviei para vocês no roteiro anterior, tá? E vocês ficam à vontade se vocês quiserem fazer ou não, tá certo? Mas, basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre leis ponderais, tá? Então, assim, a gente encerra este assunto. É claro, né, que quando nós voltarmos, tudo isso vai ser retomado com vocês, mas por hora a gente encerra aqui, tá? Mas lembrando sempre que estou aqui disponível para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Agora, pessoal, a gente vai para a segunda parte da aula, onde eu quero falar com vocês sobre uma matéria nova, vamos dizer assim, tá? Só que antes, eu preciso da participação de vocês para a gente construir aqui o nosso conceito, tá? Então, eu gostaria que vocês me dissessem alguns objetos que estão próximos de vocês nesse momento. O que vocês têm próximo de vocês aí agora? Eu, por exemplo, Teclado e mouse. Tenho aqui o mouse, o teclado, enfim. Mas eu gostaria que vocês me dessem exemplos aí de algumas coisas que estão próximas de vocês agora. Quem vai me falar algum aí? Ô, Sora, perto de mim tem um lápis, tem um fone de ouvido, Lápis. Vamos tem um ver outra coisa aí. travesseiro. Hã? Um Pra travesseiro. mim tem um copo. Travesseiro, muito bem. O que mais? Cama. Cama? É pra escrever isso? Não, peraí, que eu vou fazer junto com vocês. Uma cama. O que mais? Mais um aí, vai. Pincel, Sora. Copo. Pincel? Aham. Tava limpando meu PC. Ah, tá, entendi. Bom, Eu tenho um alicatinho de unha. um alicatinho de unha.
Muitas coisas interessantes estamos descobrindo, não é mesmo? Deixa eu escrever aqui, ó. Só colocar alicates, tá? Então, gente, tudo isso aqui é só pra gente discutir um pouquinho, tá? Então, tudo isso são objetos do dia a dia de vocês, tá? Claro, né? Tá aí próximo agora, mas sempre fez parte da vida de vocês sempre tiveram aí e tudo mais. Eu gostaria que vocês me dissessem o seguinte: vocês sabem que cada um aqui tem a sua utilidade, mas será que eles têm alguma coisa em comum? Vocês conseguem enxergar o que eles têm em comum para vocês ou não? O que todos os objetos que estão próximos de vocês têm em comum? Vocês conseguem E a gente enxergar usa alguma coisa? diariamente? A Oi? gente usa diariamente? A gente usa o que? Eu não entendi, Léo. Diariamente. Diariamente, tá. Mas se a gente fosse pensar sobre a ciência envolvida nele aí, todos eles, eu vou Cada um deixar tem em um cima da minha propósito. mesa. Oi. Não, senhora, pode falar, desculpa. Se eu deixar todos eles em cima de uma mesa, todos eles vão ocupar um determinado espaço em cima da mesa, certo? Onde eu coloco um lápis, não dá para eu colocar também o pincel, só se eu colocar em cima dele. Onde eu coloco uma cama, eu não vou colocar o guarda-roupa, certo? Então, todos esses objetos, o que eles têm em comum é que todos eles ocupam um lugar no espaço. E que nome a gente dá para isso? Como que é chamado esses objetos que ocupam um lugar no espaço? Alguém sabe? Objeto sólido? Não, tem um outro nome que a gente dá. Sim, quando a gente vai falar de física, de química, a gente dá um outro nome. Vamos ver se vocês lembram. Começa com um M. Todos eles são Localizados? Não, né? Não. Todos eles são Massas. Todos eles têm massa. Isso mesmo. Mas a gente classifica eles como Matéria. matéria. Isso mesmo. Sabia que vocês sabiam esse nome. Vocês só esqueceram. Vocês só esqueceram, tá? Então, todos esses objetos, eles ocupam um local no espaço, eles possuem massa, tá? Então, a gente chama eles de matéria. Então, todos esses objetos, a gente pode classificar dentro da química, da física, como matéria, tá? E eu tenho aqui também um lápis perto de mim, certo? Então, esse lápis aqui, ele é matéria e ele tem uma determinada massa, ou seja, se eu conseguisse colocar ele numa balança, eu veria que a balança marcaria algum valor ali, que é o que corresponde à massa dele, tá? Agora, pessoal, tanto o lápis quanto o travesseiro, tá? Qualquer objeto, qualquer matéria que eu tiver, se eu conseguisse ir quebrando esse lápis, tá? Eu vou chegar em pedaços cada vez menores, certo? Até que vai chegar um determinado ponto onde eu não vou conseguir mais quebrar esse lápis. Eu vou conseguir chegar a um pedaço bem pequenininho dele. Como será que chama esse pedaço bem pequenininho que eu vou conseguir chegar? Molécula? Molécula, talvez? Átomo é menor que molécula ou não, Sora? E aí? Átomo, Sim. é átomo. Sim, na verdade, a menor partícula que constitui a matéria, a gente chama de átomos, tá? Molécula é um conjunto de átomos, tá bom? Quando os átomos estão ligados entre si, a gente fala que eles têm ali, né, algumas moléculas. Mas, pessoal, o que todos esses objetos têm em comum, além de serem classificados como matéria, é que todos eles, gente,
são constituídos por átomos, tá? Então, todos os objetos que a gente listou aqui, e todos os outros que estão ao nosso redor, todos eles são constituídos por átomos. E o que são átomos? É a menor partícula que constitui a matéria. Então, se eu conseguisse ir quebrando bem pequenininho todos esses objetos, a gente chegaria numa partícula onde a gente não consegue mais quebrar, onde a gente não consegue mais ter essa divisão, tá? Então, a matéria, ela é constituída por átomos, tá? Essa palavra átomo, pessoal, a gente chegar nessa conclusão aqui hoje, ela vem aí, quem assistiu a aula do Centro de Mídias ontem, a professora falou sobre a construção dos modelos. Então, o que a gente está falando aqui hoje é fruto de uma série de estudos da ciência que começa lá na Grécia Antiga, tá? Com os filósofos Leucipo e Demócrito, que chegaram nessa palavra aqui. A palavra átomo, ela tem um significado, não é à toa que ela é chamada assim, tá? O A sempre vai significar não, tá? E tomos significa divisão. Então, a palavra átomo, ela significa não divisão, ou seja, é algo que não pode ser dividido, tá certo? Então, a gente chegar a essa conclusão é fruto de tudo que os cientistas estudaram há anos atrás, tá certo? Então, tudo que a gente tem hoje é constituído por átomos. E aí, um cientista em específico conseguiu reunir diversas conclusões sobre os átomos, tá? Quem assistiu a aula do Centro de Mídias ontem já sabe o nome desse cientista. Quem falou aí? Thalia. Oi, Thalia, qual que é o nome do cientista? Você anotou? Não, não anotei. Não? Esqueci de anotar. Não. Então, ó, ontem a Dalton? professora... Pode falar. Dalton? Dalton, muito bem, Isaac, é isso mesmo, tá? Gente, além dos filósofos Leucipo e Demócrito, que eles vieram com essa primeira ideia sobre átomo, né? Ou foram eles que atribuíram esse nome para a menor partícula, tá? Mas o primeiro cientista mesmo que comprovou algumas conclusões foi o John Dalton, tá? Esse mesmo que o Mesaque lembrou. Então, aqui, ó, nós temos uma fotinho, tá? Do Dalton e do que ele propôs. Então, ele já sabia que a menor partícula que constitui a matéria, ela é chamada de átomo. E aí, ele imaginou que o átomo tinha que ter um formato. E aí, ele pensou que, de acordo com o que ele tinha chegado à conclusão, o modelo atômico que ele estava estudando era parecido com uma bola de bilhar, tá? Eu não tenho aqui uma bola de bilhar, mas eu tenho um kit de química. Então, imagina o seguinte, desculpa, gente, que os átomos, eles tinham esse formatinho aqui, ó, um formato esférico, tá? Esférico, maciço, tá? O que é maciço? Que não tem espaço, tá? Ele seria todo preenchido por dentro, certo? Indivisível, o que é indivisível? Que quando eu chegasse no átomo, eu não conseguiria mais quebrar ele, tá certo? E que também a gente não poderia destruir mais, tá certo? Então, o Dalton, ele criou um modelo atômico, né? Que é chamado modelo bola de bilhar, certo? Então, aqui, pessoal, ó, eu reuni as principais informações para vocês. Então, um átomo significa não divisão, ou seja, a partir do momento que a gente chegou no átomo, ele não se divide mais.
e a menor partícula que constitui a matéria. E todas as matérias, tá? Todos os objetos que a gente tem ao nosso redor são constituídos por átomos, tá certo? E aqui, ó, o que eu falei para vocês, o átomo para Dalton poderia ser comparado a uma bola de bilhar, maciço, tá certo? Que não tem espaço por dentro, indivisível, onde a gente não consegue mais dividir ele, e indestrutível, ele não pode ser destruído, tá? E também outra coisa que ele falou, lembra um pouco que o Lavoisier também disse, ó, de acordo com Dalton, não poderiam ser criados e nem alterados, tá certo? Então, o Lavoisier já tinha dito isso, né? Que ele falou assim, ó, a natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E a mesma coisa acontece com os átomos, pessoal. Os átomos, eles não podem ser criados numa transformação química. O que acontece é que eles vão ser rearranjados, ou seja, eu tenho ali os átomos sozinhos ali, se eles interagirem, vai ocorrer uma reação química e esses dois átomos depois, eles continuaram aqui, mas eles foram rearranjados, eles foram transformados. Então, a gente não cria e nem destrói átomos. A gente apenas transforma eles durante uma reação. Tá certo, pessoal? Vocês já conheciam esse modelo? Vocês já tinham ouvido falar? Já, Sora. Já, né? O Eu não pessoal lembrava. Sim. já tinha conhecido alguns, né? E, na verdade, pessoal, ó, aqui eu até coloquei o slide é do próprio centro de mídias, tá? Quem está assistindo a aula lá já Ela pode passou isso aí, depois tem que copiar. né? Eu peguei mesmo o slide de lá. Então, pessoal, aqui, ó, a professora citou tudo isso que eu estou citando para vocês também. Só tem uma coisinha aqui que ela falou que eu vou deixar para a próxima aula, tá? Sobre os elementos químicos, mas isso a gente deixa para a próxima, tá? O que eu quero que vocês entendam agora, que tudo ao redor de vocês, todos os objetos, a gente pode, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa, a gente chama de matéria. E toda e qualquer matéria, ela é constituída por átomos. E o que é átomo? A menor partícula que a constitui. Ou seja, se eu pudesse quebrar qualquer objeto e ir chegando na menor parte, a gente vai chegar em um átomo. E o Dalton foi o primeiro cientista que comparou um átomo a uma bola de bilhar, chamando então o átomo de maciço, indivisível e indestrutível. Tudo bem, galera? Dúvidas? Dúvidas? Não, Sora. Não. Não? Ó, gente, aí aqui, ó, só para vocês terem uma noção, a química, ela tem inúmeros modelos para falar dos átomos, tá certo? Pessoal aí, que nem o Léo disse que já conhecia o modelo de Dalton, quem já teve química no ensino fundamental, provavelmente já passou por esses modelos. Mas a gente, por enquanto, só vai falar desse primeiro modelo aqui, que é o modelo de Dalton. Então, a ciência, pessoal, ela vai sempre evoluindo, né? De acordo com a tecnologia que você tem, de acordo com o que vai acontecendo na sociedade, porque a ciência ela é muito isso. Ela é reflexo do que acontece na sociedade, né? Então, os modelos também vão evoluindo. Então, são inúmeros que a gente tem. Números não, né? A gente tem o modelo de Thomson, Rutherford, Bohr e os modelos mais complexos atualmente, tá? Mas o nosso estudo aqui no primeiro ano do ensino médio, ele fica somente no modelo atômico de Dalton, tá?